todo mundo tem um antes e um depois, né? A minha história é uma história até difícil de ser contada, porque tem episódios da vida assim que a gente não queria que acontecesse, né? Então, eu sou fruto, né? Hoje eu sou um pastor, eu sou pastor há 23 anos. Pode falar mais pertinho, assim. Pastor há 23 anos e sempre na mesma igreja. É muito legal, né? Porque eu me mudei para Junquerópolis em 2000 e foi a primeira igreja que eu pastoreei. Eu me formei em Bauru, fiz teologia em Bauru e me mudei para Junquerópolis. Estou na mesma igreja desde sempre, né? Comecei a pastorear solteiro. Hoje já sou casado, a minha filha está aqui com a gente, né? Já tem 15 anos. Conheceu ela na igreja, então, a esposa? Foi, né? Conheci, graças a Deus, a igreja me deu muita coisa. Graças a Deus. Mas a minha história começa assim, eu sou filho caçula, né? Eu sou caçula, eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. E a minha infância, assim, a nossa família foi uma família extremamente difícil, assim, né? O meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele era 30 anos mais velho que ela. Loucura isso, né? Minha mãe tinha 17 anos e ele tinha 47. Ela era uma caboclinha, da roça, né, lá do interior do Paraná. Ele, um pernambucano, já vivido, teve famílias antes, assim, um homem da vida, né? E a conheceu, ela muito simples, fez amizade com meu avô, se casou com ela e se mudaram para Rondônia. Eu sou rondonense. Ah, nasceu né? Lá, eu nasci lá, mas meu pai foi um homem extremamente violento, assim, sabe? Um pernambucano, assim, muito difícil. Meu pai foi um cara extremamente duro, difícil, a criação, né? Hoje a gente olha para trás e a gente consegue entender algumas coisas, mas quando você é criança, não entende, né? É muito difícil. É muito difícil. Né? Então, papai era muito violento com a minha mãe, com as minhas irmãs, comigo. E com 8 anos, nós nos mudamos de Rondônia, lá de Rondônia, para o Mato Grosso do Sul. Eu sou sul-mato-grossense de coração. Até falei, né? Vamos tomar um tereré. Sim, é mesmo. Eu tomo tereré todo dia e eu amo, eu sou apaixonado pelo Mato Grosso do Sul. E me criei lá, fiquei lá até os 20 anos. Quando a gente se mudou lá para o Mato Grosso do Sul, eu achei que a vida ia melhorar, porque eu até essa idade de 8 anos, eu sempre vivi em sítio. E em Rondônia, a vida era muito diferente, porque hoje, aqui no estado de São Paulo, né, hoje, quando eu falo que eu vou fazer 50 anos, quando eu digo que eu vi televisão pela primeira vez com 7 anos, as pessoas não acreditam. Né? Porque a gente morava em sítio, no meio do mato. E era tudo muito longe da cidade, né? Muito longe, e ia pra cidade uma vez por ano, cara. São Paulo, querendo ou não, mesmo sendo interior, ele é um pouco mais desenvolvido, né? Muito desenvolvido, né? São Paulo é uma outra realidade. Então, para mim, a vida ia se tornar melhor, né? Mudando pra cidade, eu fui pra escola, mas meu pai e minha mãe era muito difícil. Né? A minha mãe, graças a Deus, ela já era evangélica. Meu pai não. Meu pai não gostava de crente. Meu pai era um cara avesso. Não tinha nenhuma religião. Um cara rústico e sistemático. Meio da linha do Lampião, sabe? Entendi. Cara armado, cara perigoso. Mas meu pai nunca foi assim de dar um carinho, de dar um abraço, de brincar. E eu queria muito que meu pai me amasse, sabe? Sabe quando você faz de tudo para chamar atenção, assim? Porque eu era o filho homem, assim, e eu queria que... Né? Mas meu pai não era aquele cara, assim. É que tem hora a gente pergunta assim, será que o problema sou eu, né? E aí, num dia eu vi meu pai arrumando as coisas e eu falei pra minha mãe, eu acho que o papai vai embora. E ele foi mesmo, cara. Ele começou a ajeitar as coisas dele, colocou na caminhonete. Ele tinha vendido umas propriedades lá em Rondônia. Na época tinha bastante dinheiro. Ele comprou uma caminhonete nova, mas ele passava com as meninas em frente de casa, prostituta, gostava muito de jogo, de bebida, era um boêmio, sabe? Toda coisa errada. É um bom vivan, assim, de jogo, né? E aquilo para minha mãe foi muito difícil, assim. Então as brigas aumentaram, eu acho que por isso ele começou a ajeitar as coisas dele. Quando ele começou a ajeitar as coisas dele para ir embora, e eu disse para minha mãe, acho que o papai vai embora, ela pegou uns documentos, eu não me lembro, eu era criança, não sei se era escritura, o que era, e ela colocou dentro da saia, assim, e escondeu.
Ele acabou de ajeitar as coisas dele, colocou na caminhonete. E quando ele procurou aqueles documentos lá, com certeza na gaveta, alguma coisa, ele não achou, ele ficou louco. Aí começou a quebrar as coisas e bater, e gritar. E minha mãe chama Tereza, né? Meu pai é Ananias. E ele dizia, Tereza, me dá esses documentos, Tereza. Eu vou fazer uma loucura. Me entrega esses documentos, eu vou embora. E minha mãe se esquivando. Quando ele viu que minha mãe não ia dar, ele pegou eu e minha irmã mais nova. A minha irmã é 1 ano mais velha do que eu. A mais velha correu para fora, gritando. Ele pegou eu e ela, colocou dentro de um quarto, chamou minha mãe. Quando minha mãe chegou, ele sacou de uma faca grande assim, não esqueço nunca. Uma faca de cabo madrepérola branca assim. Colocou na minha barriga e disse, Tereza, me dá esses documentos, senão eu vou matar esse desgraçado. É muito difícil, Pedro, você olhar para um pai que você queria que te amasse e de repente você vê muito ódio, muita raiva. Ele estava endemoniado, cara. E aí a minha mãe viu que ele não estava brincando, entregou para ele e ele foi embora, sumiu. Deixou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs no sul, no sertão do Mato Grosso do Sul naquela época. Minha mãe é analfabeta, semi-analfabeta, sabia escrever o nome. A vida inteira na roça e com 3 filhos. Então, esse episódio, assim, mexeu demais comigo. Mas aí começa uma saga que é muito legal, Mariana. Você vai ver como que uma mulher de Deus, ela pode mudar a história de uma família. É muito legal, porque a minha mãe era uma mulher tão grande de fé. Meu pai foi embora numa sexta-feira à tarde. Com todo esse episódio de briga, de tudo, assim, ninguém falava nada em casa. Aí de noite a gente foi se aninhando na cama da minha mãe, assim, e as minhas irmãs, a minha irmã mais velha chorando. E aí a minha mãe pegou a velha Bíblia dela, uma Bíblia bem velha, assim, de capa preta, abriu no Salmo 23, que todo mundo sabe decor, né? E ela começou a ler. De forma bem precária, mas lia, né? Eu acho que ela sabia mais decor, eu acho. E ela dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque até ali tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o salmo da minha vida, eu tenho que saber decor, né? Com certeza. E aí ela fechou a Bíblia, olhou para mim, para minhas irmãs e disse assim, ó, o papai foi embora, mas o papai do céu não foi. Deus vai me ajudar a criar vocês. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus vai ser o nosso pastor. Aí, foi muito doido, porque a minha mãe ajoelhou no pé da cama e disse assim, vamos orar. E a gente se ajoelhou perto dela, assim, né? Criança, eu tinha 8 anos. E ela começou a orar, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus. E ela começou a orar pelo meu pai. Ela disse, Deus, onde o pai dos meus filhos, onde o meu marido estiver, onde o Ananias estiver, guarda ele, abençoa ele, salva meu marido. Eu do lado ajoelhado assim, dizendo assim, não Deus, não escuta não. Mata ele. Acaba com esse desgraçado, né? Bate uma raiva, cara, uma revolta, eu né? falei, Deus, faz ele bater a caminhonete, né? Eu quero que esse cara morra. Se exploda, né? Eu queria matar ele, eu fiquei com muito ódio, assim, eu peguei muita raiva do meu pai. Eu sonhava matando ele todo dia. Porque a minha mãe foi para a roça, as minhas irmãs trabalhavam de doméstica, e eu comecei a trabalhar, não tinha 9 anos ainda, eu comecei a trabalhar. Naquele tempo, a vida era diferente, né? Sim. A gente engraxava sapato, nem tem mais engraxado Não hoje, existe. né, cara? Tem, é. A gente engraxava sapato, vendia sorvete, vendia pão, eu vendi de tudo. Então, minha faculdade foi a rua. Depois fui trabalhar em oficina, mas era muito difícil para mim ver minha mãe chegar da roça, porque ela trabalhava, a gente chama de boia fria, né? Sim. Uhum. E no Mato Grosso do Sul, eles iam de caminhão. Então, subia em cima daqueles caminhão assim,
iam pra roça, minha mãe capinava seringueira. Mariana, ela chegava de tarde em casa, cara. Ela tirava os panos assim da mão e saía os pedaços do couro da mão do cabo da enxada com sangue. É muito pesado o serviço. Cara, muito doido. E eu ficava pensando assim, ó, meu pai tá em algum lugar bebendo, se prostituindo, andando de carro novo e a gente não tinha nem o que comer, cara. A vida É revoltante, né? foi muito difícil. Esse ódio, ele me consumiu.